Olá galera, tudo bem? Sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos fazer uma aula voltada só para a solução de exercícios de redução ao primeiro quadrante. Então vamos analisar os nossos itens. O primeiro item pede para você determinar o seno de 120 graus. Tá? Então qual é a ideia? Vamos recordar da nossa aula passada, da aula de definição, e vamos inicialmente localizar onde está esse ângulo de 120 graus, esse arco de 120 graus. Bom, isso você já sabe fazer, então 120 graus ele está no segundo quadrante. Só você lembrar que cada quadrante tem aí uma variação de 90 graus. 0, 90, com mais de 90, 180, mais de 90, 270, mais de 90, 360. Ok? Então, você localizou aqui o ângulo de 120 graus. Vamos chamar esse ponto, está associado a ele, ponto P. Tá? Bom, e aí o que você precisa para calcular a medida do seu seno e do cosseno? Então, lembra que para o arco de 120 graus, o cosseno dele é a abscissa desse ponto. Vamos chamar x de P. E o seno dele é a ordenada desse ponto. Vamos chamar de y de P. Na aula que a gente definiu essas reduções, nós fizemos uma comparação com esse triângulo de vértices em P, O. Vamos chamar esse ponto aqui, já está ali, x de P. Nós fizemos uma comparação desse triângulo com um congruente a ele, ou seja, tem as mesmas medidas, só que no primeiro quadrante. Fizemos para isso uma reflexão, tá? Em relação ao eixo dos senos. Então vamos fazer isso de novo. Vamos pegar esse mesmo triângulo, é como se a gente pegasse aqui o ponto P e o x de P e girasse ele até encontrarmos o seu correspondente lá no primeiro quadrante. Para isso, antes, nós vamos escrever quanto mede esse ângulo aqui. Ele vai ser preservado, uma vez que você vai criar um triângulo congruente. Bom, aqui sobre essa reta nós temos um ângulo raso, aqui 120 graus, então aqui é o suplemento dele. Então tem medida 60 graus. E vamos criar esse triângulo congruente lá do outro lado. E aí fica da seguinte forma. Se vai ser mantido o ângulo de 60 graus, tá? Então, vou marcar aqui em roxinho para você também visualizar esse ângulo de 60 graus. 60 aqui, 60 graus do outro lado. Esse ponto P, lá no primeiro quadrante, vou chamar P'. Ele também tem uma abscissa e uma ordenada. A abscissa dele, né, o x de P', e a ordenada dele, se esse segmento foi preservado, foi mantido por conta da congruência, é a mesma ordenada que está associada ao ponto P. Ou seja, y de P também é o y de P'. E isso a gente generalizou e escreveu que o cosseno desses dois elementos de P e P' e o seno, eles vão ter os mesmos valores, claro, diferindo, dependendo do seno ou do cosseno, né, em qual quadrante ele estiver, o seu sinal. Porque no primeiro quadrante a gente sabe que o cosseno é positivo, mas no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então eles têm, digo, o mesmo valor, o tamanho do segmento. Esse segmento que vai de O até XP tem a mesma medida que o segmento que vai de O até XP'. Mas em termos de valores de abscissa, esse é positivo e esse é negativo. Então, o que você conclui aqui? Você conclui que o seno de 120 tem a mesma medida que o seno de 60 graus e que o cosseno de 120 é o oposto do cosseno de 60.
E a gente vai responder o item. Seno de 120 é igual, então, ao seno de 60 graus. E a gente pede auxílio àquela nossa tabela de razões trigonométricas de ângulos notáveis, que a gente já construiu em aulas passadas. O seno de 60 mede raiz de 3 sobre 2. E aí fica resolvido. Então, só para lembrar para você, para arcos no segundo quadrante, o seno do ângulo, do arco, tem o mesmo valor que o seno do seu suplemento e o cosseno dele é o oposto do cosseno do seu suplemento. Tá legal? Vamos ao nosso próximo item. Acompanha comigo no próximo quadro. Aqui está pedindo o cosseno de 210. Então, mais uma vez, o que você precisa é localizar onde está esse arco trigonométrico. Bom, 210 graus, ele está no terceiro quadrante. Tá? Mas, Silvio, poxa, como é que eu faço essa localização? De novo, é só você lembrar que cada quadrante tem uma variação de 90 graus. A origem, então, 0, 90, com mais 90, 180, com mais 90, 270. Então, está entre 180 e 270. Está aqui no terceiro quadrante. Baseado no que a gente fez na questão anterior, agora um pouco mais rápido, a gente busca aqui a abscissa e a ordenada desse ponto. De novo, o ponto P, então ele tem uma abscissa, x de P, e uma ordenada, y de P. E o que a gente busca é uma correspondência, né, um triângulo congruente a esse aqui, destacado em roxo, olha. Só que lá no primeiro quadrante, a gente pega esse triângulo, tá? E faz uma correspondência, acha um triângulo congruente a ele no primeiro quadrante. Então, o que vai ser mantido são suas medidas, seus ângulos. E o que me importa é esse ângulo aqui destacado. E é bem fácil, porque você sabe que até este ponto, metade do nosso círculo trigonométrico, 180 graus. Por 210, quer dizer, dos 180 até chegar aqui ao ponto P, para você se deslocar os 210 graus, você tem uma variação de mais 30 graus. Então, quer dizer, quando você pegar esse triângulo e jogar ele lá para o primeiro quadrante, aquele ângulo vai ser preservado. Aquele é o teu ângulo correspondente. É ele quem vai te dar o valor do seno e do cosseno do arco de 210 graus. O que vai mudar? O que vai mudar é o sinal. Porque no primeiro quadrante, cosseno e seno são positivos. No terceiro quadrante, não. No terceiro quadrante, ambos são negativos. Conclusão dessa nossa história é que o seno de 210 é o oposto do seno de 30 graus e que o cosseno de 210 é também o oposto do cosseno de 30 graus. E agora a gente vai responder o item. Cosseno de 210 é igual a menos o cosseno de 30 graus e a gente, mais uma vez, vai pedir ajuda àquela nossa tabela de razões trigonométricas e o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. E está respondido o nosso item. Vou deixar uma para você fazer. Nosso terceiro item, vou pedir para que você faça a tangente de 240 graus. Quanto vale? Só você lembrar que a tangente é a razão do seno sobre o cosseno. Certo? Então é isso aí, galera. Mãos à obra, faça a nossa questão. Na próxima aula, a gente vai voltar com a solução desse nosso item. Forte abraço e até a nossa próxima aula.